Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, e a gente vai dando início a mais uma aula de Direito Constitucional aqui na nossa super revisão do magistrar para este quarto ENAM, esse quarto Exame Nacional da Magistratura. Meus amigos, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar de ações constitucionais de garantia, também chamadas de remédios constitucionais. Eu particularmente não sou muito fã desse nome, né? Mas sempre coloco nas aulas porque é o mais conhecido, né, o mais divulgado entre os alunos. Então, se eu não colocasse assim, às vezes muita gente não saberia que esse conteúdo estava lá, né? Mas bem, dito isso, né, uma observação muito pessoal, né? Vamos lá, vamos compartilhar aqui o nosso material. Nós vamos estudar hoje 5 ações, né? Habeas corpus, habeas data, a ação popular, o mandado de segurança e o mandado de injunção, são os 5 remédios clássicos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, né? Claro que o habeas corpus, esse particularmente, nós veremos apenas as questões constitucionais puras, né? Todas as questões penais e processuais penais, elas vão ficar para os professores de penal e de processo penal constitucional, então fiquem mais tranquilos quanto a isso, por isso nele vocês vão ver que vai ser mais rápido, nós não iremos fazer um aprofundamento específico em razão disso, tá bom? Maravilha. Bem, feito esse breve esclarecimento, pessoal, a gente começa então por ele, né, pelo habeas corpus, tá aí. Este é um remédio constitucional, vocês já sabem, dedicado à liberdade de locomoção, né? A liberdade de locomoção, algo que sempre foi muito caro dentro da história dos direitos fundamentais, ela foi protegida por esse Instituto Habeas Corpus. E ele tem uma origem, né, muito sedimentada na Magna Carta Libertatum de 1215, tá? Lá na Inglaterra, aquela que foi assinada, né, pelo João Sem Terra, né, a contragosto, inclusive. Bem, o detalhe é que alguns autores, eles acabam até buscando raízes do habeas corpus, mesmo no direito romano, ou ainda, né, no direito grego, e em outras legislações anteriores. Porém, né, isso não é amplamente aceito na doutrina, não. O que prevalece mesmo é a ideia de que o habeas corpus, ele tem ali o seu primeiro marco legislativo com a Magna Carta Libertatum em diante, tá bem? Ah, e por que você está falando de histórico, Eduardo? Porque essa é uma informação relevante, né? Se trata de um documento constitucional, a Magna Carta Libertatum, e é uma informação que já foi questionada algumas vezes pela Fundação Getúlio Vargas, e é ela quem organiza o ENAM, então você precisa ficar ligado, tá? Bem, dito isso, a gente pode ainda trazer um segundo dado histórico muito cobrado também nas provas, que é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. O que é isso, Eduardo? Deixa eu te contar, né? Antigamente, no Brasil, inicialmente, né, não existia o mandado de segurança, né? Só existia o habeas corpus. E aí, em razão disso, o habeas corpus ele acabava englobando para uma parte da doutrina não só a liberdade de locomoção, mas as demais garantias e direitos fundamentais. E aí formou-se a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Porém, logo na sequência, pouco tempo, isso não foi por muito tempo, essa doutrina, ela não foi ali, ela não predominou assim por tanto tempo, porque logo na sequência, em pouco tempo, nós já tivemos a previsão do mandado de segurança, e aí perdeu-se, né, tornou-se inócuo aí a doutrina brasileira do habeas corpus, tá? Mas ela existiu, embora não foi lá tão bem aceita, mas ela existiu, tá? Ótimo. Bem, dito isso, agora sim, vamos falar do habeas corpus na Constituição de 88. E ele está lá no inciso 68 do artigo 5º, que diz que conceder-se-á habeas corpus, né, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ou seja, ele não protege qualquer direito fundamental, ele protege especificamente a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, perceba que ele está dedicado a alguém, ele está dedicado, meus amigos, a uma pessoa, né, a uma pessoa humana. Ele não pode ser manejado para animais, para objetos, né? Então, conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
Violência ou coação, traduzindo, perceba, sempre que alguém sofrer, né, efetivamente sofrer, ou se não sofre efetivamente, se acha ameaçado de sofrer. Portanto, eu posso ter habeas corpus repressivo e preventivo. Preventivo para evitar que aquela lesão aconteça, que aquela restrição à liberdade aconteça, né? Repressivo para repreender, para quando já aconteceu, e aí eu quero buscar a liberdade daquela pessoa, tá? Sofrer o quê, né? Violência ou coação. Então, tanto a restrição total, que seria a violência, né, no sentido de que, olha, você não tem como exercer a sua liberdade de locomoção, como a coação, né, que é aquele impedimento do exercício por outros meios, né, em sua liberdade de locomoção, a liberdade de ir, de vir e de permanecer, é completa, né, de ir, de vir e de permanecer, tá, inclusive para entrar no país, sair do país, etc, tá, mas não por qualquer razão, então, não por qualquer razão, né, tem que ser por ilegalidade, qualquer situação que fira a legislação de um modo geral, aqui é lei em sentido amplo, né? Ou abuso de poder. E esse abuso de poder aqui é abuso de poder também em sentido amplo. Ou seja, não é só o abuso de poder estatal, né? Ali do policial, ou do agente público, ou do juiz, ou do promotor. Não. É o abuso de poder amplo. Pode ser, por exemplo, o abuso de poder pátrio, né? Pode ser o abuso de poder de tutela. Então, é o abuso de poder, tá? De um modo geral, qualquer poder. Beleza? Aqui também é em sentido amplo. Então, aqui, tanto ilegalidade é compreendida em sentido amplo, quanto abuso de poder compreendido em sentido amplo. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma questão relevante do habeas corpus em termos constitucionais, que é o seguinte, né? Lá no processo penal, você vai estudar habeas corpus, até porque o habeas corpus está lá, previsto no Código de Processo Penal, né, no CPP, como uma ação, lá inclusive está até no título dos recursos, mas é uma ação, tá, constitucional de garantia, um remédio constitucional, que está lá regulamentado no CPP, ou seja, atrelada a questões penais. Mas você tem que saber, isso é extremamente relevante, duas coisas sobre o habeas corpus. A primeira delas é que existem habeas corpus de natureza civil, ou seja, que não estão relacionados a questões penais. Ou seja, eu não vou entrar porque alguém está sendo acusado de um crime, ou foi acusado de um crime, ou foi preso por isso ou por aquilo, não. Eu posso entrar com habeas corpus porque alguém está com a sua liberdade ameaçada ou mesmo coagida em razão, né, de um ato de natureza civil. Como, por exemplo, ele está internado no hospital e o hospital não deixa ele sair, né, porque ele não pagou a conta. Ou ele está lá numa clínica de dependentes químicos ou de viciados em álcool, né, e a clínica não quer liberar ele, porque acha que ele ainda não está recuperado, e assim vai. Então, qualquer situação em que a pessoa se encontre nisso, ainda que aquela pessoa não tenha cometido crime, não esteja sendo acusada de crime, não tenha nenhum tipo de relação criminal em relação a ela, né, eu posso ter o habeas corpus, ou seja, o habeas corpus também pode se dar, né, para a proteção civil da pessoa, e não apenas, né, em termos penais. Isso é muito importante. A segunda conclusão importante aqui, depois que a gente percebeu que essa ilegalidade, esse abuso de poder é amplo, é que no polo passivo, embora como regra, realmente, eu vou ter lá uma autoridade pública, né, seja o delegado de polícia, seja o juiz, o tribunal, né, embora como regra, quem vai para o polo passivo é uma autoridade pública que está ali constrangendo a liberdade de alguém ou ameaçando de constrição à liberdade de alguém, eu também posso ter o habeas corpus contra a autoridade privada, contra a pessoa privada, né? Como nos exemplos que eu dei de natureza civil, que eu entrei lá contra a clínica, ou que eu entrei contra o hospital, tá? Então, assim, muito cuidado. Eu posso ter tanto habeas corpus de natureza civil, quanto habeas corpus contra autoridades privadas, tá bem? Muito cuidado, isso aqui é extremamente relevante. Segundo ponto, né, ou terceiro ponto já, né, lembre-se, o habeas corpus é uma ação autônoma, né, uma ação constitucional autônoma, um remédio constitucional, ele não é, meus amigos, não é recurso, embora o Código de Processo Penal tenha tratado dessa forma, tá? Ponto 2 aqui, que é o segundo slide, na verdade, né, que eu quero trazer para vocês. Existe uma diferenciação importante entre impetrante e paciente no habeas corpus. Paciente é quem tem a liberdade de locomoção, né, ameaçada ou violada. Então, esse cara que teve a liberdade de locomoção ameaçada ou violada é o paciente do habeas corpus. Eu entro para proteger a liberdade de locomoção dele, tá?
Agora, o impetrante é quem entra com a ação, é quem ingressa com o habeas corpus. E por que que isso é relevante aqui na legitimidade? Porque qualquer pessoa pode entrar com o habeas corpus, mas nem todo mundo pode ser protegido pelo habeas corpus. Ou seja, o paciente do habeas corpus é restrito, é uma pessoa humana, a gente acabou de mostrar. Enquanto o impetrante não. O impetrante, ele pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ele pode ser nacional, estrangeiro, ele pode ser um ente despersonalizado, pode ser o Ministério Público que entra com habeas corpus a favor da pessoa, pode ser o juiz ou o tribunal de ofício que reconhece esse habeas corpus, então a legitimidade é ampla, tá? Agora, nós também vimos aí nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal, depois de mais de 30 anos, né, negando a existência do habeas corpus coletivo, ele veio a reconhecer, finalmente, reconheceu a possibilidade do habeas corpus coletivo. Ou seja, um habeas corpus queria proteger, né, a liberdade de locomoção de uma coletividade, de um grupo de pessoas. E esse habeas corpus coletivo, especialmente impulsionado ali na pandemia, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele não tem uma previsão expressa, então também não há um rol, né, previsto para ele ali, de quando caberia, quem poderia ingressar, né, com esse habeas corpus coletivo. Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, olha, a legitimidade aqui, nesse habeas corpus coletivo, ela ficará para os mesmos legitimados do artigo 12, né, da Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção. Então, o artigo 12, ele traz lá o rol de legitimados ativos para proporem o mandado de injunção coletivo. Então, eu devo usar esse mesmo rol que a gente vai estudar mais à frente quando falar de mandado de injunção. Bem, dito isso, já falamos tudo que eu queria falar sobre habeas corpus aqui em termos constitucionais, repito. Agora a gente vai falar de habeas data. Vamos lá. Meus amigos, nós temos aqui que o artigo 5º, inciso 72, ele diz claramente que conceder-se habeas data para duas situações. Primeiro, para assegurar o conhecimento, ou seja, acesso, né? Pode colocar aqui, acesso, tá? De informações, de dados, né? Relativos à pessoa do impetrante. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra que a ação de habeas data é personalíssima. Constantes de onde, Eduardo? Onde é que tem que estar? De registros ou bancos de dados de entidades governamentais, ou ainda de registros ou banco de dados de caráter público. Nós vamos falar quem são esses bancos depois, né? Bem, agora segue na linha B. Para retificação, ou seja, para correção, para corrigir, né? Para corrigir. Aqui é para corrigir de dados quando não se prefira fazê-los por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Perceba que são só essas duas hipóteses. Mas a lei 9.507, a lei de acesso à informação, que regulamenta o habeas data, ela foi além. Ela acabou prevendo também a possibilidade do conhecimento, de acesso, também a possibilidade de correção, né, de retificação, mas ela ampliou essas possibilidades, essas hipóteses de cabimento do habeas data, prevendo a possibilidade de anotação de informações, ou ainda de contestação ou explicação, né? No final, praticamente é a mesma, né? Você vai anotar uma informação ali para contestar ou explicar alguma coisa que está acontecendo sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja, né, sob pendência judicial ou amigável, que ainda esteja sob discussão. Beleza, então eu posso fazer essas três coisas, Eduardo, porque aí tem mais uma, né? Verdade, tem mais uma hipótese, o inciso 3. E o STF diz que esse inciso 3 é constitucional. Então, ele ampliou as hipóteses de cabimento da habeas data e o STF diz que tudo bem, que ele poderia ter ampliado mesmo e tá, beleza. Ótimo. Agora, vamos lá. Quem é que pode entrar com essa ação? Já falei para vocês, essa ação tem natureza personalíssima. Então, quem é que pode entrar com uma ação de habeas data para conhecer, para saber um dado sobre mim mesmo? Só eu, né? Então, eu não posso entrar com habeas data para conhecer dados de outra pessoa, do meu filho, do meu pai, do meu amigo, ou de alguém que eu tenha algum tipo de oposição judicial, ou de autoridade, ou do Estado, ou dados de interesse público. Nada. Habeas data não cabe para isso. Habeas data só cabe para você ter acesso a informações sobre você mesmo. Ah, Eduardo, mas e todas essas outras informações de relevância pública, de interesse público? Aí cabe mandado de segurança, mas não cabe habeas data. Por quê? Porque habeas data é um remédio constitucional utilizado
utilizado para acesso a informações sobre a própria pessoa. Isso está muito claro ali, tá? Ótimo. Então, não é que não haja outras ações possíveis de serem impetradas para resolver outros problemas, mas não é o habeas data, tá bem? Ótimo. Existe exceção, Eduardo? Existe uma. Qual? A possibilidade de você entrar com habeas data para conhecer um dado sobre outrem, sobre um terceiro. Quando é que isso é possível? Só em casos causas mortes, tá? Então, alguém morreu. E como é que funciona? Funciona assim, ó. Basicamente, a exceção é essa, tá? São duas, mas todas relacionadas à causa mortes. É a possibilidade da pessoa entrar. Que pessoa? Qualquer pessoa? Não. Somente os herdeiros legítimos ou o cônjuge ou companheiro supérstite, né, que sobreviveu, do decujus, daquele que morreu, tá? Para a impetração do habeas data, quando se tratar de direitos causas mortes, né, ou seja, as causas relativas à transmissão de direitos causa mortes, ou seja, do decujus, transmissão de algum direito do decujus para, por exemplo, um herdeiro ou um potencial herdeiro, etc., ou ainda, né, causas que possam refletir no patrimônio moral do decujus, né? Então, ali tem um documento que desabona ele de uma acusação falsa, alguma coisa assim, aí você vai poder entrar com esse habeas data, tá? Mas, em regra, não pode, não. Isso aqui são exceções, são duas exceções. A primeira é essa, a segunda é essa, e são só essas, não existem outras, tá? Fora isso, é personalíssimo mesmo, tá? Acabou. Ótimo. Agora, vamos lá. Quem é que vai para o polo passivo, Eduardo? Eu entro para conhecer uma ação sobre mim mesmo, como regra, salvo aquelas hipóteses de causas mortes, né? Posso conhecer, posso retificar, posso anotar, explicar, né? Mas eu entro contra quem? Posso entrar contra qualquer pessoa, contra qualquer banco de dados? Não, 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 não. Né? Contra qualquer um, não. Primeiro, contra bancos de dados governamentais, ou seja, bancos de dados públicos, né? Bancos de dados governamentais são os bancos de dados do governo, ou seja, são os públicos, ou do poder público, ou do Estado, são os estatais, né? Esses aqui você pode entrar contra eles. Ah, Eduardo, como assim? Contra todos eles, né? Então, banco de dados que está lá na prefeitura, na escola pública que você estudou, no Sistema Único de Saúde, que é público, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Fórum, no Exército, etc. Qualquer repartição pública que tiver dados sobre você. Agora, também vimos que existia uma segunda possibilidade, a possibilidade de se entrar contra bancos de caráter público. Perceba que se é banco de caráter público, é porque não é um banco de dados público. O público é o de cima, é o governamental. Então, qual que é o banco de dados de caráter público? É um banco de dados privado. Ele é um banco de dados privado, meus amigos, né? Mas ele não é qualquer banco de dados privado. Ele é um banco de dados privado de caráter público. Ué, Eduardo, então tem banco de dados privado que não teria caráter público. Exatamente. Então, também existe o banco de dados privado sem caráter público. Ué, qual que é ele sem caráter público? É o que tem caráter privado, né? É claro que é esse, né? Tá. E qual que seria esse? E qual que seria o outro? Né? Muito simples a diferença entre os dois. Né? Qual que é a diferença entre os dois? Muito simples. Primeiro, banco de dados privado. Se ele é privado, é porque pertence a uma pessoa privada, uma empresa, uma associação, um partido político, uma fundação, né, privada. Então, pessoas privadas. Ah, Eduardo, partido político é pessoa privada? Claro que é. Você não pode errar isso aí, pelo amor de Deus. Então, tá. Então, pertence a uma pessoa privada. E ele tem caráter público. Então, qual é a diferença daquele que tem caráter público e do que tem caráter privado? É que a pessoa privada, ela pode permitir que outras pessoas acessem esses dados que ela tem sobre a pessoa, ou não permitir. Se ela não der acesso a terceiros, aí esse banco de dados tem caráter privado, restrito, né? Aí não cabe habeas data. Mas se ela der acesso a terceiros, aí cabe habeas data, sim. Então, exemplo, o SPC ou Serasa, eles permitem que você construa, são bancos de dados privados, tá? Pessoas privadas, eles permitem que você consulte lá informações sobre uma outra pessoa, sobre um terceiro. Então, eu que não sou a pessoa, consulto informações sobre a outra pessoa. Se eu posso fazer isso, então cabe habeas data contra o SPC, contra o Serasa. É essa a ideia. Fechou? Maravilha. Procedimento da habeas data é um procedimento bifásico, ou seja, eu tenho primeiro uma fase administrativa obrigatória, um pedido administrativo, e só depois, se esse pedido for negado, aí sim cabe o habeas data, né, judicial.
Então, eu só posso entrar com a ação judicial de habeas data se primeiro eu fiz o pedido administrativo, tá? E ele foi negado. Então, Eduardo, você fez o pedido administrativo, foi negado, cabe habeas data, né? Não foi negado, ou seja, se eles te deram o que você pediu, não vai caber, realmente, não faria nem sentido, ficaria inócuo, né? É isso. Mas, Eduardo, e no Brasil, você sabe como é que é? E se os caras não responderem? É o que mais acontece, a gente vai lá e pede, os caras não respondem, aí tem prazo. Se não responder no prazo, também vai caber o habeas data judicial. Por quê? Porque eu entendo que se não cumprir o prazo da lei, houve uma rejeição tácita, né? Houve uma negativa tácita, tranquilo? Qual é o prazo? 10 dias, né? Em caso de acesso à informação, de conhecimento, ou 15 dias nos demais casos, tá? 15 dias nos demais casos, anotação, explicação, retificação, tá? Aí 15 dias. Ótimo. Agora vamos para a próxima ação popular. Ação popular está lá no artigo 5º, inciso 73, e a grande questão da ação popular é a figura do cidadão, né? Está lá, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, e aí perceba, aqui quando ele diz ato lesivo ao patrimônio público, é qualquer ato lesivo ao patrimônio público e qualquer lesão ao patrimônio público. E depois ele só sai exemplificando, né? Ele fala assim, ou de que a entidade participe, ou a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural. Ele falou alguns exemplos de patrimônio público, tudo isso aqui é patrimônio público, né? Patrimônio público moral, patrimônio público ambiental, patrimônio público histórico, patrimônio público cultural. Mas poderia ter falado aqui patrimônio público urbano, patrimônio público arqueológico, patrimônio público imaterial. Todos, cabe contra todos os atos lesivos ao patrimônio público como um todo. E quando ele diz aqui simplesmente patrimônio público, é lato sensu, engloba tudo. O resto é meramente exemplificativo, tá? Então é isso. E tanto por ilegalidade quanto por imoralidade. É até bom ele ter citado a moralidade de forma expressa, né? Mas aqui tanto porque o ato seja ilegal, quanto pelo ato ser imoral. Cabe a ação popular. Tá, mas quem vai ter que entrar é o cidadão. A gente vai falar dele daqui a pouco. Ficando o autor, ou seja, esse cidadão, né, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e de ônus da sucumbência. Traduzindo, caso o autor, no final, perca essa ação popular, ele vai ter sucumbência, ele não tem que pagar custas judiciais, nem nada, paga nada. Tá? É uma ação que é gratuita, como regra. Agora, gratuita para o autor, né? Ela é, em regra, gratuita para o autor, porque para o réu não é gratuita, não. Se o réu for condenado, tem que pagar tudo, tá? Maravilha. Detalhe, o autor pode até ter que pagar. Quando? Se tiver comprovada a má-fé. Mas cuidado, olha só o texto. Comprovada má-fé. Então, má-fé não se presume. Má-fé tem que ser provada no processo e sentenciada pelo juiz. Senão, não é má-fé. Ah, Eduardo, o cara entrou com a ação e perdeu. Então, isso aí já presume a má-fé dele? Não. Eduardo, ele entrou com a ação popular, perdeu. Passou um tempo, ele foi lá e propôs outra ação popular contra a mesma pessoa, com base ali no mesmo contexto, só que agora só trouxe um fato ou outro diferente, novo ali, que ele achou que ensejaria aquela ação popular e perdeu de novo. Isso aí já vai dar má-fé, né? Porque 2 vezes, não. E se foi 3? Não. 10, 20? Não. Má-fé tem que ser provada no processo. Aqui a Constituição exigiu isso. Comprovada a má-fé. Tem que provar no processo juiz sentenciar. Senão, não tem má-fé, não. Tá? Não se presume a má-fé aqui do autor. Tá? Ótimo. Legitimidade ativa é de quem? Do cidadão. Quem é o cidadão? É o cidadão na forma da lei. É aquele que está alistado perante a justiça eleitoral. Tem que ir de eleitor. E está em dia com as obrigações políticas, né? Votou, justificou, pagou a multa, está em dia. Está em dia. Não está com os direitos políticos, nem suspensos, nem perdidos. O cara condenado lá por improbidade, ou criminalmente condenado, esse cara também não vai poder. Está com o direito político suspenso ou perdido, então não pode, tá? E quem diz isso, inclusive, é o artigo 1º, parágrafo 3º, que até exige cópia do título de eleitor e dos comprovantes, né, de que você está lá certinho com o seu exercício de cidadania, para que você entre com a ação popular. Segunda questão, se a Constituição diz que essa titularidade aqui é do cidadão, eu te pergunto, e o menor, né, que já tem título de eleitor, mas ainda é menor, né? Então o cara tem 16 anos, 17, ele já é cidadão, porque se ele já tem título de eleitor, né, ele pode ter, não é obrigado, mas se ele tiver, ele se torna cidadão, tá? Ele vai poder entrar com essa ação popular sem uma assistência judicial, porque os menores, segundo o Código de Processo Civil, 16, 17 anos, relativamente incapazes, eles precisam do assistente judicial quando litigam. E nessa ação popular também vão precisar? Não.
Por que não? Porque a Constituição não exigiu. A Constituição diz que basta ser cidadão. E ele é cidadão. Se ele tiver título de eleitor, ele é cidadão. Então, ele não precisa, né, do assistente judicial para promover essa ação. É desnecessário. Se ele quiser ter, é um direito dele mesmo. O Código de Processo Civil até garante. Mas ele não é obrigado a ter esse assistente no caso da ação popular. No resto, tudo é. Mas aqui não é. Por quê? Porque a Constituição é que manda. Que se pensa o quê? Quem manda é a Constituição. Acabou. Né? É isso. A Constituição é a mulher da casa, meu amigo. É igual que na minha casa. Na minha casa, quem manda é a mulher. No sistema jurídico, quem manda é a Constituição. Acabou. É desse jeito, né? É isso. Bem, próxima questão. A cidadania nacional. O que que isso significa? Isso significa o seguinte, que eu, Eduardo, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? Quase na roça. Veja, se eu ficar sabendo de uma corrupção, um escândalo de imoralidade pública contra o patrimônio público, lá em Manaus, lá em Recife, lá em São Luís do Maranhão, lá no Acre, lá em Rondônia, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Eu nunca, às vezes, fui nessas cidades, né? Já fui em algumas dessas que eu citei, mas vamos supor que eu nunca tenha ido, né, a nenhuma dessas cidades. Não conheço ninguém lá, não tem parente, não tem vínculo nenhum, não, meu título de eleitor não é lá, é aqui em Uberlândia, já te conto, né? E aí? Eu posso entrar com uma ação popular lá? Claro que eu posso. Mas contra as autoridades de lá? Claro que eu posso. Mas eu nunca fui lá, não tem elo nenhum, não tem problema. Eu sou cidadão brasileiro. O cidadão é cidadania nacional. Então eu posso entrar contra qualquer ato que fere o patrimônio público de qualquer ente da República Federativa do Brasil, seja a União, os estados, o DF, os municípios, independentemente de qualquer vínculo que eu tenha com eles, tá? É isso. Esse é o ponto, tá? Por fim, o cidadão aqui, quando ele age pela ação popular, ele atua num instituto processual coletivo que nós chamamos de substituição processual, né? Então, ele atua em nome próprio, mas na defesa de direito de outrem. Quem é esse outrem? A coletividade. Que, no final, também é direito dele, né? Maravilha. Legitimidade passiva. Quem é que vai para o polo passivo na ação popular? Esse é um ponto importante, tá? Por quê? Porque vai todo mundo, literalmente é isso. Vai todo mundo para o polo passivo. Vai as autoridades políticas, as autoridades públicas, os agentes públicos, se tinha lá a empresa envolvida, vai também, se tinha, vai todo mundo. Eduardo, e se tinha, tipo assim, alguém que até ganhou alguma coisa com aquilo, mas a pessoa não tinha nada a ver, ela não estava envolvida, ela nem sabia, só que assim, em razão de tudo que acabaram fazendo lá, acabou que isso beneficiou ela, né? Ela é inocente, verdade, né? Ela não tem culpa nenhuma, verdade. Ela vai para o polo passivo? Vai também. Isso aí, vai também. Vai lá o beneficiário direto. Se for beneficiário indireto, não vai não. Mas se for beneficiário direto da medida, vai também. Tá? Então, o beneficiário vai, as autoridades vão, os funcionários vão, os administradores vão, tá? Vai todo mundo. Vão as entidades que o Estado participa, vai todas as pessoas públicas, ou seja, vai todo o Estado, vai para o polo passivo. Todo mundo que estiver envolvido naquilo, meu amigo, vai para o polo passivo. É essa a questão, tá? Observação. Aqui nós temos, inclusive, o chamado litisconsórcio passivo necessário, ou seja, é obrigatório que eles vão, né? Você não pode citar só quem você quer, não, tem que ir todo mundo, beleza? Está envolvido, tem que ir para o passivo. Competência. Quem é que julga a ação popular? Ah, Eduardo, essa é fácil, né? A ação popular tem natureza civil, então ela não tem foro, não existe foro na ação popular, verdadeiro, isso aí realmente não tem foro por prerrogativa na ação popular. Então, para onde vai a ação popular? Vai para o primeiro grau de jurisdição, justiça comum, né? Ou estadual ou federal, né? Municipal não existe, ou estadual ou federal, mas justiça comum, primeiro grau, verdade, essa é a regra, mas tem exceção. Qual é a exceção? São 4. E as 4 levam para competência para onde? Leva a competência para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nas causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre a União e o Distrito Federal, perceber, entre os entes, tá? Ou entre pessoas, né, que pertençam a elas aí, as pessoas da administração indireta, né, do DF, ou dos estados, ou da União. Se tiver em conflito ali, isso vai trazer, vai acabar levando, tá, a causa para o Supremo. Bem, 2, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados. Essa também é possível se envolver aí alguma causa de interesse da magistratura como um todo. E aí o segundo ponto dessa linha, né, do inciso 1 do 102 da Constituição, diz que aquela também que mais da metade dos membros de um tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Veja, impedidos de julgar a causa não vai ser porque eles não podem julgar,
a ação popular. Literalmente é isso, né? Agora, seja direto ou indiretamente interessado, pode ser que até exista mesmo, né? 3, ação popular cujo pedido seja próprio de mandado de segurança coletivo. Ou seja, perceba, quando eu tenho mandado de segurança coletivo contra o presidente da República, né, que eu não li tudo, mas é contra o presidente da República, a competência para julgar esse mandato de segurança coletiva é do Supremo. E existem algumas ações populares que o objeto delas acaba sendo idêntico a um objeto de mandado de segurança coletiva. Ou seja, caberia um ou outro, caberia os dois, né? Nesses casos, em que também caberia o mandado de segurança coletiva, que o objeto é típico de mandado de segurança coletivo, aí vai atrair para o Supremo Tribunal Federal, tá? E, por fim, a última, ação popular contra os atos do CNJ ou do CNMP, também vai para o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Agora, vamos ao mandado de segurança, né? Individual e coletivo, né? Vamos falar dos dois. Juntos. Por quê? Porque é muito mais simples de falar junto. A grande verdade é que hoje não há grandes diferenças entre o mandado de segurança individual e coletivo. A diferença está no objeto de proteção e nos efeitos, né? Porque não há mais diferença. Antigamente tinha lá diferenças quanto a liminar, mas o Supremo declarou inconstitucional. Então, assim, né? A diferença realmente são só essas duas coisas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, que conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, se cabe habeas corpus, você tem que entrar com habeas corpus, não pode entrar com mandado de segurança. Se cabe habeas data, você tem que entrar com habeas data, não pode entrar com mandado de segurança. Ainda que cabe os dois simultaneamente, você tem que entrar com mandado de segurança. Desculpa, né? Perdão. Olha, eu falei besteira. Perdão, eu acho que eu falei ao contrário, né? Se cabe habeas data e cabe mandado de segurança, você não pode entrar com o mandado de segurança. Você tem que entrar com habeas data. Se cabe habeas corpus e cabe também mandado de segurança, você tem que entrar com habeas corpus, você não pode entrar com o mandado de segurança. O que é subsidiário é o mandado de segurança, é ele que é afastado. Você tem que entrar com habeas corpus quando couber ou com habeas data quando couber, e não com MS. Tá? Cabendo os dois, você tem que dar preferência para o habeas corpus ou habeas data e não para o MS. Acho que eu falei o contrário, me embolei tudo, né? Bem, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, quais são os casos? Um ato ilegal ou um ato abusivo em sentido amplo, que está ferindo esse direito líquido e certo. For autoridade pública, então podemos ter aqui no polo passivo uma autoridade pública, né? Ou ainda um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então não é qualquer agente privado, não. É um agente privado, né? Que está no exercício de uma atribuição pública, como o reitor de uma universidade privada na concessão do diploma, ou o diretor de um hospital privado que nega atendimento a uma pessoa, ou que exige dela, né, ali um calção para que ela possa ser internada. Então, ali ele está no exercício de atribuição pública, tá? Mas não são em todas as relações do hospital privado, não são todas as relações da universidade privada. São poucas relações, mas nessas relações que ele exerce função pública, atribuições de poder público, aí, como, por exemplo, emissão de diploma, né, com toda certeza vai caber o mandado de segurança contra eles, tá? Ótimo. Bem, aí eu tenho o inciso 70, que trata do MS coletivo de forma específica. Trazendo o quê? A legitimidade, né? Quem é que pode entrar? Ele diz que o mandado de segurança coletivo vai poder ser proposto, né, impetrado aqui por quem? Pelo partido político que tenha representação no Congresso, lembrando que essa representação basta um representante, pode ser só um senador ou só um deputado, ou ainda, né, por organização sindical, por entidade de classe, ou, por último, por associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Perceba que esse em funcionamento há pelo menos um ano, né, constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, isso aqui só se aplica à associação, não se aplica à organização sindical, nem à entidade de classe, tá bem? Então, maravilha, ótimo. Deixa até eu trocar isso aqui, pronto. Ótimo, meus amigos. Agora, vamos evoluir, porque nós precisamos saber qual é esse objeto de proteção do mandado de segurança, que é o tal do direito líquido e certo, né? Em primeiro lugar, você percebe que ele fala direito, ele não diz qual direito, né? Lá no habeas data, ele falava qual era o direito, ele falava, olha, o habeas data, ele é cabível para proteção, né, da informação personalíssima, dos dados pessoais, né? É isso, para isso que ele serve. O habeas corpus também, falava, olha,
O habeas corpus é cabível para proteção da liberdade de locomoção. Acabou, né? A ação popular também, ela fala, olha, a ação popular é para proteção do patrimônio público. Acabou, né? Ótimo. E aqui, qual é o direito protegido pelo mandado de segurança? É amplo. É um direito amplo. Qual o direito? Todos os direitos e garantias fundamentais. Qualquer direito e garantia fundamental pode ser protegido por mandado de segurança. Agora, cuidado. É qualquer direito, desde que esse direito seja líquido e certo. E o que é o direito líquido e certo? Ah, Eduardo, é aquele direito que eu tenho certeza que eu tenho? Não. É aquele que o juiz tem certeza que eu tenho? Não. É aquele que está expresso em lei? Não. É aquele que está expresso na Constituição? Não. Então, o que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que está provado de pronto. Provado de pronto, né? De imediato. De pronto, de imediato. É aquele que não exige, né, instrução ou dilação probatória, né? É aquele que tem prova constituída, tá? Ou, né, perceba, são três formas de dizer a mesma coisa, né? Perceba que o elemento que tem que aparecer é o quê? É esse aqui, filho, prova, né? A prova já está nos autos. Por quê? Porque mandado de segurança não existe instrução. Você não vai ouvir testemunho, ouvir declaração da parte, você não vai fazer perícia, né? Não tem isso em mandado de segurança. Mandado de segurança não cabe instrução probatória, não existe isso aí, né? Ali é a petição do mandado de segurança, a resposta do réu, e o juiz vai julgar, acabou, é isso, tá? É isso que mandado de segurança é assim, né? Por quê? Porque o mandado de segurança exige exatamente essa prova pré-constituída. Todas as provas do mandado de segurança já tem que ir na petição. Então, suponhamos que essa aqui seja a minha petição, estou lá com a minha petição. Todas as provas, quando eu entro com o meu mandado de segurança, já tem que estar anexadas. Perceba que, então, são provas documentais, né? São provas documentais, tem que estar anexada. Eduardo, mas e se a prova está em poder do Estado ou da outra parte, né? Aí, nesses casos, você pode pedir a exibição do documento. Mas perceba que ainda se mantém na prova documental e isso você pede porque a prova não está em seu poder. Tranquilo? É isso. Tá. Se esse direito líquido certo for individual, mandado de segurança individual. Se ele for transindividual, meta-individual, né, pertencente aí a mais de uma pessoa ao mesmo tempo, simultaneamente, aí ele vai ser, né, objeto de mandado de segurança coletivo, tá? E aí nós temos a previsão no artigo 21, parágrafo único da lei de mandado de segurança, de que ele seria cabível, então, mandado de segurança coletivo, tanto para a proteção de direitos coletivos, quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, e aí traz lá aquela definição clássica do CDC aqui, tá? Ótimo, meus amigos. Legitimidade passiva. Quem é que vai para o polo passivo, né? Nós falamos aqui, olha, desculpa, polo passivo não, eu me confundi. Para o polo ativo, né? Legitimidade ativa. Quem é que pode entrar com mandado de segurança, gente? No individual, qualquer pessoa, né? Física, jurídica, nacional, estrangeira, pública, privada, até mesmo órgãos públicos despersonalizados que tenham capacidade processual própria, né? Inclusive aqueles que se denominam, né, universalidade de bens, como, por exemplo, aí, espólio e massa falida, tá? Agora, no mandado de segurança coletivo, meus amigos, eu tenho ali a previsão expressa, é rol taxativo ali, tá, na Constituição, então, é só mesmo aqueles casos que a gente falou, partido político com representação no Congresso, a organização sindical, a entidade classe ou então a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa ali dos seus membros ou interessados. Legitimidade passiva, quem é que vai para esse polo passivo? Eu também já havia adiantado, né? É a autoridade coatora, que pode ser tanto uma autoridade pública, que a regra é uma autoridade pública, ou ainda um agente de uma pessoa jurídica privada que esteja exercendo atribuições do poder público, como eu expliquei para vocês. Tem uma observação sobre a jurisprudência do STF e do STJ que é importante, né? Eles entendem que a pessoa jurídica a qual a autoridade está vinculada, né, ela também deve, né, ser citada. Eu até coloquei aqui, tá até errado aqui, né, coloquei, acho que eu copiei do jeito que estava, né, no meu, no meu material, mas não é simplesmente para fins de peça prática, né, do exame de ordem, não. Isso aqui é, de um modo geral, inclusive, com gabaritos de concurso público também,
tá bom? Só risco isso aqui para ficar, né, mais tranquilo. Bem, e a banca é a mesma, pelo menos, né, FGV, tá? Agora, o mandado de segurança, ele tem um prazo, né, para você entrar com esse mandado de segurança, ele tem um prazo. A ação popular que a gente viu, ela também tinha, né, lá na ação popular o prazo são 5 anos, mas é um prazo prescricional. Aqui, no nosso mandado de segurança, tem um prazo, só que esse prazo não é prescricional, esse prazo é decadencial e ele é de 120 dias, tá? Então, lá, prescricional de 5 anos, aqui, decadencial de 120 dias, tá bem? Lembrando que esses prazos não correm, né, tanto prescricional quanto decadencial, contra absolutamente incapazes, tá? Nos casos de mandado de segurança preventivo, não há que se falar em prazo, já que não há nenhum tipo de lesão ainda, ou seja, o ato ainda não aconteceu, mas ele está na iminência, então não há que se falar em prazo, tá? Mandados de segurança contra omissão, né? Ou seja, o poder público deixou de fazer alguma coisa abusivamente e isso está, então, ali lesando um direito líquido e certo. Bem, nesses casos em que deixa de fazer, em que tem uma omissão, a gente precisa fazer uma análise dupla. Por quê? Porque às vezes ele se omite em realizar um ato que tinha prazo para ele realizar, e às vezes ele se omite em realizar um ato para o qual não havia prazo. Então, se ele se omite em realizar um ato para o qual havia prazo, eu vou contar os 120 dias a partir de quando? A partir do término desse prazo. Né? Então, o prazo terminou hoje, para ele realizar, ele não realizou, 120 dias a partir do final daquele prazo. Né? É o período que eu tenho para entrar com esse mandado de segurança. Tá? Agora, em caso de omissão, em que havia prazo. Agora, se não havia prazo para ele realizar o ato, né, eu posso entrar com esse mandado de segurança aqui contra essa omissão a qualquer momento, porque não havia um prazo específico para que eu tenha um marco inicial da contagem dos 120 dias decadenciais, tá? Por fim, em atos ilegais ou abusivos de trato sucessivo, que são aqueles que se repetem, né, constantemente, mensalmente, semanalmente, o prazo se renova a cada nova lesão, a cada novo ato, renova-se o prazo de 120 dias, tá? É isso. Agora chegamos na nossa última ação, o mandado de injunção. Essa aqui é aquela ação voltada, né, para as omissões inconstitucionais. O artigo 5º, inciso 71, é muito claro em dizer que cabe, né, ali conceder-se-á o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, que no final, né, são também direitos e liberdades constitucionais. O artigo 2º, lá da Lei 13.300, que regulamenta o mandado de injunção, tem um texto muito parecido. A única coisa que ele fala aqui de diferente é que ele se remete à falta total ou parcial da norma regulamentadora. Então, ele admite aqui o cabimento tanto do mandado de injunção total quanto do mandado de injunção parcial, né, por omissão parcial ou por omissão total. E o parágrafo único, ele diz que considerar-se-á parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo legislador competente. Ou seja, se eu tenho lei, se eu tenho regulamentação, se eu tenho norma regulamentadora, mas ela é insuficiente, ela não resolve todo o problema, ela não atinge todas as categorias, todas as pessoas, todas as situações que ela deveria, então eu tenho omissão parcial, tá? Bem, a gente leu ali e viu que os requisitos, então, para o cabimento do mandado de injunção são muito claros. Primeiro, eu preciso de uma norma constitucional, um direito constitucional, né, que necessita de regulamentação, tá? Então, sem regulamentação, esse direito não vai conseguir produzir todos os seus efeitos. Ah, Eduardo, então ele não produz efeitos. Não, não é isso não. Ele produz efeitos, mas ele não produz todos. Então, eu não consigo implementar ele na sua amplitude, na sua totalidade, na sua plenitude, não consigo, né? Porque ele vai acabar tendo uma aplicação limitada, restrita, restringida, né? Tá, Eduardo, essa norma constitucional que precisa de regulamentação para produzir todos os efeitos, lá na classificação do José Afonso da Silva, é a famosa, né, norma constitucional de eficácia limitada. Verdade. Então, só cabe mandado de injunção em face de direitos constitucionais não regulamentados, né, que estejam previstos em normas constitucionais de eficácia limitada, verdadeiro, né? 2, além dessa norma constitucional que precisa da regulamentação, o que eu preciso ter? Ué, uma omissão, a falta da regulamentação, né? Então, falta a norma regulamentadora. Ou ainda, a norma regulamentadora até existe, só que ela é insuficiente, tá?
ela é insuficiente. Então, nesses dois casos, eu vou poder também entrar com esse mandado de injunção. Tem uma norma constitucional de eficácia limitada, precisa de regulamentação, mas não tem regulamentação, ou se tem, ela é insuficiente. Então, não está adiantando. Vou precisar que o Poder Judiciário concretize o direito. Tá bom, mas, Eduardo, isso aí de forma abstrata? Não, nunca. Abstrato tem a ADO, por exemplo, né? Isso aqui é de forma concreta. Então, exige-se que isso inviabilize, no caso concreto, né? De forma real, um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa constitucional, como a gente viu. Eu preciso da inviabilização concreta. Essa, inclusive, é uma das grandes diferenças entre mandado de injunção e ADO, né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque lá na ADO, eu faço um controle abstrato da omissão inconstitucional, né? Enquanto aqui no mandado de injunção, eu tenho um caso real, um caso concreto, ou é o Pedrinho que está tendo direito negado, ou os trabalhadores da empresa tal, ou da categoria X, isso está acontecendo na prática, e eles querem resolver o problema deles. Então, é diferente. Tranquilo? Maravilha. Legitimidade ativa, quem é que pode entrar aqui? Também vai ser diferente lá da DO, por exemplo, né? Quem vai entrar, em primeiro lugar, no mandado de injunção individual, quem é titular daquele direito, né, daquela que está previsto na norma constitucional de eficácia limitada, e que está tendo esse direito inviabilizado pela falta da regulamentação, ou pela regulamentação insuficiente, né? Já no mandado de injunção coletivo, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, vai ser aplicado de modo geral. Eu preciso ter ali um grupo, né, uma categoria, uma classe, né, de pessoas que estão tendo seu direito violado, né, inviabilizado, tá, pela falta da regulamentação, direito constitucional, claro, né? Bem, só que quem poderá entrar para proteger essas pessoas, esse grupo, essa classe? Opa, tá aqui, é o Ministério Público, né? Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, né? É de partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades, prerrogativas dos seus próprios integrantes, ou ainda de direitos que estejam relacionados com a finalidade partidária, direitos políticos, por exemplo, prerrogativas da cidadania, né? 3, pode ser impetrado por organização sindical, por entidade classe, ou ainda por associação que esteja constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, esse um ano só para associação, para assegurar o exercício de direitos, liberdades, prerrogativas em favor da totalidade ou mesmo só de uma parte dos seus membros ou associados na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensado, né, qualquer tipo de autorização especial, não preciso ir lá e pegar a autorização expressa, não, né? No caso de mandado de junção, não preciso. Mesma coisa no mandado de segurança coletivo, né? No habeas corpus coletivo, né? Eu não tenho essa necessidade. Na ação civil pública, tá bem? 4, defensoria pública. Quando a tutela requerida for especialmente relevante para promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Perceba que os individuais aqui não precisam ser só os indisponíveis, não. Inclusive os disponíveis, desde que seja dos necessitados, na forma lá do artigo 5º, inciso 74. Tá. Bem, legitimidade passiva. Quem vai para o polo passivo? Quem não regulamentou e deveria ter regulamentado. Se era o Congresso Nacional, vai o Congresso Nacional. Se era a Assembleia Legislativa do Estado, vai ela. Se era a Câmara de Vereadores, vai ela. Se era o prefeito, se era o governador, se era o presidente, deveria ter feito um decreto, vai ele. Se era qualquer outra autoridade, vai quem deveria ter feito a regulamentação. Ponto, né? Bem, tem até um detalhe interessante, né? E se, no caso, fosse até uma lei, né? Ou seja, fosse ali, sei lá, uma lei federal, Congresso Nacional, né? Mas o projeto de lei era de iniciativa do Executivo. Opa, aí vai o chefe do Poder Executivo, né? Junto com a autoridade legislativa. Bem, até porque é ele que tem que mandar, não tem como fazer, né? Sobretudo vai ele, né? Decisão definitiva e efeitos, meus amigos. Aqui nós temos uma linha do tempo no Supremo Tribunal Federal muito clara, em que ele atribuiu teses diferentes para o mandado de injunção. Primeiro, ele adotou a tese não concretista, em que ele meramente declarava a mora do poder e não resolvia o caso, não concretizava o direito, não implementava.
Depois, ele passou a adotar a tese concretista, que aí sim, ele declarava a mora, notificava a autoridade, mas ele também resolvia o problema. Então, ele falava, olha, esse caso não tem regulamentação, mas eu vou regulamentar. Então, greve do servidor público, não tem regulamentação? Sem problema, eu vou aplicar a lei de greve do servidor privado, né? Então, ele resolvia o problema, tá? A partir da tese concretista. Essa tese pode ter caráter individual ou mesmo geral. O individual aqui, individual ou mesmo, né, transindividual, porque ela pode ter tanto o efeito individual no sentido de atingir só uma pessoa, quando é mandado de injunção individual, como também pode atingir um grupo de pessoas do mandado de segurança coletiva, tá? Mas só aquele grupo, ou seja, vai ter efeitos intrapartes no individual ou ultrapartes no coletivo, beleza? E essa tese concretista individual pode ser intermediária ou direta. Intermediária é quando o tribunal dá um prazo para aquele poder resolver o problema, e caso o poder não crie a norma, aí depois do prazo é que o tribunal regulamenta e implementa o direito. Já na direta, não. Na direta, ele nem dá esse prazo. Só fala, ó, você está embora, faça a lei, enquanto você não fizer, eu já estou regulamentando agora. Quando você fizer, aí suspende minha decisão e passa a valer a lei que você fez. É isso, né? Já na tese concretista geral, o que eu faço é atribuir o famoso efeito erga omnes vinculantes. Quem vai poder fazer isso é, óbvio, o Supremo Tribunal Federal, tá? Especialmente os efeitos erga omnes aí, que são clássicos na tese concretista geral. Agora, falando de efeitos, a própria legislação fez essa previsão, né? Olha que interessante. O artigo 8º, ele diz assim, que reconhecido o estado de mora, né, será deferida a injunção para, primeiro, determinar um prazo razoável e depois estabelecer as condições do exercício do direito. Traduzindo, a regra do artigo 8º, ela é muito simples. Ele adotou a tese concretista individual intermediária. Essa é a regra. O parágrafo único diz que será dispensada, né, aqui, essa notificação e esse prazo para que só depois se estabeleça essas condições, em casos em que já tivermos outros mandados de injunção anteriores que não tenham sido cumpridos. Aí, nesse caso, não precisa. Aí, o que eu estou adotando? Tese concretista individual direta, né? O artigo 9º caput diz que a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, ou seja, ele mostra aqui, né, que efeito intrapartes, né, então produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Estou falando aqui de efeitos intrapartes. É efeitos intrapartes, meus amigos, é a individual, né? E o parágrafo 1º vem falar, poderá ser conferida eficácia ultrapartes, isso aqui sobretudo nas ações coletivas, né? Ou erga omnes, e aí vale tanto para individual como para coletiva, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então, ele abre aí margem também para a tese concretista geral, tá? Ótimo. E para a gente finalizar, eu trouxe uma tabelinha para comparar aqui a regra, né, do mandado de injunção individual, do mandado de injunção coletivo e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque são essas as principais ações, né, que combatem aí as chamadas omissões inconstitucionais, ou seja, a falta da norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de um direito constitucional, tá? Veja, nós temos aqui, primeiro, quanto à cognição, né, dessa omissão, no mandado de injunção individual coletivo, o controle é concreto, em face de um caso real, com partes reais. Na ADO, não, é um controle abstrato. Qualquer um daqueles legitimados lá do 103 entra, faça um controle em tese, jurídico, não tem um caso, né? Segundo critério, quanto à natureza do próprio controle. Então, o controle no mandado de injunção vai ser sempre difuso, enquanto na ADO é um controle concentrado, né? Terceira diferenciação, quanto aos interesses, né, tutelados. No mandado de injunção é interesse individual, no mandado de injunção coletivo é interesse coletivo, né? E por fim, na ADO são interesses gerais, né? Vamos mais. Quarto critério de diferenciação, titular, quem pode propor essa ação, né? No mandado de injunção, qualquer pessoa que está com o direito prejudicado. No coletivo, eu tenho lá no artigo 12 um rol para isso. Na ADO, é o rol do artigo 103, que é o mesmo da DI. O objeto de proteção aqui, né? Sempre omissões inconstitucionais, só que no individual e no coletivo, omissões concretas, enquanto na ADO, omissão em tese, tá? Bem, a competência, meus amigos, quem julga, né? O mandado de injunção, ele tem uma competência constitucional ampla,
Então, você vai ter competência para o Supremo, competência para o STJ, competência ali para os outros, para outros tribunais, competência para juízo de primeiro grau, né? Agora, a DO não, a DO é só no STF, tá? Regra dos efeitos espaciais, né? Mandado de injunção individual, efeito intrapartes, mandado de injunção coletivo, efeito ultrapartes, e na DO, efeitos ergonômicos e vinculantes. Perceba que aqui nós temos uma diferença na regra. É claro que você viu que eu posso atribuir efeitos ergonômicos aqui nesses casos de mandado de injunção, é possível atribuir. É claro que é possível, mas não é a regra, tá? Adoção da tese concretista. Vamos lá. O STF, classicamente, né, já aderiu à tese concretista aí no mandado de junção individual, no mandado de junção coletivo, essa é a regra, tá? Ele adota a tese concretista, beleza? Maravilha. Intermediária, inclusive, como a gente tinha falado. E a exceção é quando ele adota a tese concretista direta e geral, tá? Agora, na ADO, não, né? Na ADO, o STF, até 2023, ele só adotava a tese não concretista. Ele não concretizava o direito, né? Ele só notificava da mora ali, dava ciência. Agora, de 2023 para cá, ele também passou a adotar a tese concretista. Inclusive, a tese concretista intermediária é geral. Só que ele não deixou a tese não concretista e passou para a tese concretista. Não foi isso. Na verdade, ele passou a adotar as duas, né? Antes ele adotava só uma, agora ele adota as duas. Depende do caso, da conveniência política. Então, tem casos que ele adota a intermediária geral, tem casos que ele adota a tese não concretista. É isso, né? Por enquanto, é isso que nós temos no cenário, tá? Das ações de controle aí por omissão. Meus amigos, maravilha. Acho que era até aqui mesmo, né? Nossa aula, bastante coisa para falar, né? Tinha muita coisa hoje, mas maravilha, conseguimos bater nosso conteúdo dentro do nosso tempo. Fico muito feliz, né? Mais uma aula com vocês e estou torcendo aqui por vocês para esse quarto ENAM. Tenho certeza que vocês serão aprovados. Continuem estudando, continuem assistindo as revisões, as aulas de resolução de questões, né? Especialmente no sábado. Então, pega firme aqui no Magistrar, que não tem erro, gente. O Magistrar hoje é a principal escola preparatória para a magistratura, para o ENAM, que a gente tem no país. Não deixa de fazer aquilo que está ali para você, né, no seu cronograma, na sua programação, na sua agenda, porque é isso que vai te levar à aprovação, é a constância, tá bom? E conta comigo. Precisou de mim, me chama lá no Instagram, @prof. Eduardo Santos, vai ser sempre um prazer poder conversar com vocês. Um abraço e até a próxima.